Olá a todos, eu sou o professor Joyce Cortez, aqui da UFGD, e continuamos com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto que utiliza as ferramentas de qualidade da agricultura de precisão. É muito comum hoje, que o Brasil utiliza muito, que são as linhas de semeadura, as linhas de plantio, linhas para controle de tráfego, tráfego controlado. Como fazer elas aqui no QGIS? Vou apresentar para vocês três maneiras de fazer essas linhas, tá, de plantio aqui no QGIS. Duas de maneiras mais manuais e uma utilizando um complemento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar uma linha base. Eu tenho que criar uma linha base. Então, eu posso criar uma linha aqui por essa nova camada Shapefile, ou aqui em camada, criar nova camada Shapefile. O caminho é o mesmo. Então eu vou escolher a pasta onde eu vou salvar o arquivo. Posso colocar aqui uma linha de referência, linha semeadura. Salvar. Tipo de geometria vai ser linha. Eu vou já trabalhar aqui e salvar no RCC, né, o sistema de coordenadas, no PSG 32721, que é o WGS84, TM Zona 21S, que é onde eu estou aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Se vocês estiverem com o projeto inicial em coloque WGS84, tá? Para agricultura de precisão a gente sempre utiliza o WGS84, porque normalmente é o arquivo que a gente exporta para as máquinas, é o WGS84. Aqui no caso, para fazer esse primeiro trabalho, a gente está em TM Zona 21S, e depois a gente exporta o arquivo final para WGS84 e assim ele consegue ser lido pela máquina, tá? Vocês podem utilizar, caso queiram, Sirgas 2000 também, que é o sistema de referência do Brasil, mas para as máquinas a gente vai utilizar no final o WGS84, tá? E aqui eu já vou deixar em UTM, que é o meu projeto, está já nessa projeção, tá? Então eu criei a minha linha base. Agora que eu criei a minha linha base, eu vou editar a feição, né? Alternar a edição, abrir ela para eu trabalhar nela e vou criar a linha, tá? Vou adicionar a minha linha. Eu vou fazer essa aqui, a linha desse talhão, que é o talhão que nós estamos trabalhando aqui no curso, que é um talhão aqui da Fazenda Experimental da FGD, a FAECA. Eu vou utilizar, vocês podem ver aqui a sombra, né? Aqui é da marcação das curvas de nível. Eu vou acompanhar essas curvas de níveis aqui, tá? Então, e outra coisa, detalhe, faça sempre maior do que o talhão. Vou explicar por quê. Porque depois nós vamos ter que cortar isso e ele vai replicar essa linha conforme você fizer ela aqui. Se você fizer ela justa do tamanho do talhão, na hora que você copiar essa linha, ela vai ficar menor ou maior. Se for maior não tem problema, menor tem problema. Então vamos fazer ela maior do que o talhão. Vamos fazer essa do meio aqui, ó, e vamos vir acompanhando ela aqui. Depois a gente faz um recorte no final, tá? Então vamos fazendo ela aqui, tentando acompanhar as curvas de nível. Ela vem mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Vou fazer ela maior que o meu talhão aqui, ó. Pronto, não tem problema. Vou clicar com o botão direito, linha 1, ok, pronto, criei a minha linha base. Vou dar um duplo clique nela aqui. Vou aqui em simbologia, símbolo simples, simple line, vou mudar aqui essa linha, aumentar um pouquinho o tracejado dela, ficar mais fácil da gente ver. Então, ok. Então eu tenho a minha linha base, tá? Se fosse, poderia ter feito reto, eu fiz ela em curva, tá? Mas vou fazer ela em curva aqui, acompanhando a curva de nível aqui, que é o mais normal de nós fazermos a campo, né? Acompanhando as curvas de nível. Apesar que em muitas áreas, né, retiraram-se as curvas de nível. A recomendação é que se faça as curvas de nível. Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui em editar, posso utilizar aqui editar, tá? Copiar e mover feições, ou por aqui mesmo com a barra de ferramentas aqui, que é essa de digitalização avançada, eu tenho aqui copiar e mover. Se a sua barra de ferramentas não estiver ativa, você clica com o botão direito aqui e você vai ver digitalização avançada aqui, é só habilitar ela. Então, eu já salvei essa linha minha base, né? Ela está criada aqui, então agora eu vou copiar e mover essa linha.
Tá? Eu vou ativar aqui o esquadro, que é a parte de digitalização avançada, vocês vão entender o porquê dessa linha. Eu vou clicar em copiar e mover, vou ativar a minha ferramenta de aderência aqui, ó, está ativado. Quando eu chegar próximo dela, ela vai marcar um quadradinho aqui. Se a barra de ferramenta de aderência não estiver ativada também, você clica com o botão direito, ferramentas de aderência. Vamos ver onde é que ela está aqui, avançada, ferramentas de aderência, está aqui, é a primeira aqui em cima, ferramentas de aderência, e aí você clica nela. Tá? Então tenho aqui, ó, copiar e mover, vou aproximar, cliquei a ferramenta de aderência, pronto. Na hora que eu cliquei, você veja que aqui ó, o esquadro, que eu tinha clicado aqui anteriormente, de ativar a ferramenta de gestão avançada, ele me mostra aqui a distância e o ângulo. De quantos em quantos metros eu vou fazer as minhas linhas? Ah, vai ser a cada 20 metros? Qual que é a largura do meu pulverizador, da minha semeadora? Vou fazer cada 20 metros. Então, digito 20 metros, travo. Você veja que ele fez um raio aqui a cada 20 metros. Eu posso fixar um ângulo. Quero um ângulo a cada 90 graus? Então, eu posso fixar o ângulo aqui. Veja que o ângulo vai interferir, ó, para a gente manter o paralelismo entre as passadas. Principalmente, por que isso? Porque é em curva. Tá? Se fosse reto, seria mais fácil, mas em curva. Então, eu vou clicar aqui para ele manter o paralelismo. Cliquei de novo, vou clicar na ferramenta, vou digitar 20, né? Foi o que nós utilizamos, travar o 20, ele vai gerar o círculo. Só clicar com o botão direito aqui, eu vou gerando as minhas linhas de passada. Eu dou um ESC para desmarcar, clico na que eu acabei de criar, digito a distância entre as passadas, clico no meu lapisinho, no cadeado, para travar os 20 metros, eu saber onde é que é os 20 metros, e vou adicionando aqui. Você veja que é difícil manter o paralelismo, vou parar por aqui, quando você utiliza essa ferramenta aqui da distância, principalmente porque as retas são, porque é uma curva aqui, né? Nós fizemos acompanhando a curva de nível. Então essa é uma função que nós podemos fazer, ela é uma função manual, mas é uma das opções que nós temos aqui no QGIS. Outra opção, segunda forma de fazer, seria com o comando curva de deslocamento, que é essa daqui, na barra de ferramenta de digitalização avançada, ou aqui em editar, curva de deslocamento, você consegue também fazer. Então o que eu faço? Eu vou clicar em curva de deslocamento, vou pressionar o Ctrl para selecionar uma linha, Ctrl, pressionei Ctrl, vou pegar de baixo aqui, ó, Ctrl, a de cima aliás, Ctrl, e vou clicar. Veja que apareceu, aqui no meu apareceu no alto aqui, para eu digitar o deslocamento, 20 metros. Enter, ponto. Pronto, criei a linha. De novo, está ativada a curva de deslocamento, aperto o Ctrl, venho na linha com o Ctrl segurado, clico com o botão esquerdo. Arrastei aqui para fora, 20 metros, Enter. Então eu estou criando linhas aqui, utilizando duas formas manuais, com o mover, copiar e mover, ou com a função aqui de curva de deslocamento. Então nós temos essas duas formas manuais aqui de fazer as linhas. Depois eu teria que recortar essa camada para que ela ficasse certinha com o contorno. Outra forma de nós fazermos isso é utilizando um complemento, chama um complemento Parallel Line Construction. Eu venho em complementos, gerenciar e instalar complementos, vocês já estão cansados de ver isso, venho em tudo e vou digitar aqui, ó, Parallel Line Construction. Então o meu já está instalado, vocês vão pedir para instalar, ele é um complemento experimental. Se o de vocês não estiver aparecendo, você vem em opções e marca mostrar todos os complementos experimentais, e aí ele vai aparecer aqui e você instala ele. Bom, nós vamos utilizar agora então o aplicativo, né, o complemento, o Parallel Line Construction, que aparece aqui do lado direito, na parte superior, ou então em vetor
menu vetor Parallel Construction. Ele aparece aqui do lado direito. Eu vou mudar ele aqui para o lado esquerdo, em função da minha câmera. Tá? E ele está aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar uma linha base. Vou selecionar essa daqui. Ela está selecionada. E eu vou pedir para ele construir mais linhas. Com que distância? 20. Veja que ele vai adicionando as linhas aqui. E ele vai construindo essas linhas. Então, veja, eu vou adicionando. E tenho que digitar aqui manualmente. Infelizmente, eu tenho que digitar aqui manualmente qual que é a distância entre linhas. Então, eu vou construir todas aqui deste talhão. Estou digitando lá a distância, mais adiciona as linhas, e eu venho em distância e adiciono a linha. Mais duas vai dar, mais uma. Pronto, então tenho praticamente todas as linhas aqui do meu talhão. Pronto, o que eu posso fazer agora? Eu posso Start Construction. Do lado de baixo e do lado de cima. Então, primeiro do lado de baixo. Do lado de baixo. Construir unidades. Então, veja que ele construiu aqui, ó. Meu menu camadas diminuiu aqui um pouquinho. Vou aumentar ele aqui de novo. Você veja que ele construiu aqui, ó, do lado esquerdo as linhas, tá aqui. Então, nós construímos de um lado. Agora, nós vamos construir do outro lado. Veja que eu projetei. Vou vir aqui Start Construction, Construction Unidade. Então, eu construí as duas linhas aqui dos dois lados. Então, nós já construímos a linha, está aqui salvo, ela é uma camada temporária ainda. O que eu vou fazer? Eu vou clicar ela com o botão direito, torná-la permanente. Eu vou salvar ela aqui aonde? Linha de semeadura, eu vou colocar do paralelo, para lembrar que é do meu complemento. Salvar. Ok. Só que agora ela está maior do que o meu talhão. O que eu vou fazer? Eu venho vetor, geoprocessamento, recortar. É essa mesmo que eu quero cortar. Qual que é a camada de sobreção? Contorno, grade, UTM. Camada temporária não, eu quero uma camada permanente. Tá? Linha de semeadura PL, REC, salvar, executar. Close, posso desmarcar. Então tá lá as linhas do meu talhão. Duplo clique, simbologia, símbolos, simple line aqui. Vamos colocar as linhas como vermelho, vou aumentar um pouquinho, aplicar, ok. Então aqui nós temos o talhão e as curvas, seja de semeadura, de pulverização, de colheita, de aplicação de alguma coisa, está feita aqui neste talhão, utilizando o complemento Parallel Line Construction. É uma ferramenta, é uma opção. Assista um vídeo, treine ele como fazer. Tá? Sempre marque a primeira linha de referência, digite as distâncias, construa de um lado, depois construa do outro, start a construção, faça dos dois lados, depois mande construir em definitivo e vai ficar aqui na parte de baixo, aqui na nossa painel camadas, aqui é o paralelo unidade lines aqui, que foram as que foram construídas. Por fim, recortei a minha imagem. Pode ser feito manualmente também, utilizando as ferramentas de copiar e mover manualmente ou por meio do complemento aqui, ou da ferramenta curva de deslocamento. Então essas são as opções que eu tenho. Lembrar sempre de salvar as camadas. Salvei a camada que eu estava trabalhando, tá? Que era essa daqui que eu tinha feito inicialmente. Tá? Então é isso que nós temos aí da nossa aula de hoje para a construção dessas linhas de tráfego, de semeadura, plantio, pulverização, tubação, para o que seja. É isso, né? Lembrar que sempre salvar o arquivo em WGS quando for exportar. Espero que vocês tenham aproveitado. Tá? Utilizem, teste e tchau. Até a próxima aula.